pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo bem legal e que eu tô devendo pra vocês desde o ano passado. No caso, desde 2020, então faz bastante tempo que eu tô devendo esse vídeo pra vocês, né? Que é falando sobre o meu estágio de nutrição em UAN. Pra quem não sabe o que é uma UAN, é Unidade de Alimentação e Nutrição, tá bom? Então, é tudo que tem a ver com comida, por exemplo, restaurante, lanchonete, refeitório de hospital, todo esse meio daí, tá bom? Então, eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Todo mundo pode assistir esse vídeo, mas principalmente quem é da área de nutrição e quem tá fazendo faculdade de nutrição, esse vídeo vai ajudar demais, beleza? Então, se você já ficou curioso para saber como foi a minha experiência estagiando em uma UAN, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então, antes que você se esqueça, se você já gostou do tema desse vídeo, clica muito em gostei, porque isso me ajuda demais, tá bom? Deixa o teu comentário aqui embaixo falando se você vai estagiar na área de UAN, se você já estagiou, como foi a sua experiência, tá bom? E compartilha esse vídeo com os teus amigos. Me segue também lá no meu Instagram, que é o @mariliacosta19, lá no meu Facebook, que é o Marília Costa. Se inscreve aqui no meu canal no YouTube e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, beleza? Então, bora começar esse vídeo. Gente, para quem não é da área de nutrição ou para quem é da área de nutrição e não sabe sobre o que eu tô falando, eu fiz estágio em uma UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição. E esse estágio você começa a fazer ele no 7º período. Só que, como tudo, né, que é em relação à nutrição, que eu falo aqui no YouTube do meu último ano da faculdade, tudo mudou um pouco por causa da pandemia. Então, assim, a gente é para fazer esse estágio no 7º período, só que aí a gente tava estagiando em clínica e teve que parar porque começou a pandemia e a gente teve uma parte online e depois voltou, só que a gente não voltou para o mesmo lugar e depois... E depois, quando a gente acabou de clínica, já era pra gente ter começado de UAN, então a gente começou de UAN bem atrasado, mas a gente correu e deu tempo de terminar tudo certinho, então de UAN eu não precisei parar, nada disso. Glória a Deus, glória a Deus. Claro que foi mais restrito, a gente aprendeu tudo que a gente tinha para aprender, só que o tempo foi certo, só que assim, foi muito mais restrito, muito mais cuidadoso por conta da pandemia. Não que esteja errado, mas em condições normais não seria assim. É verdade. Então, quando a gente termina a faculdade, assim, né, que tá, sei lá, no 6º período, as notas do seu 5º e 6º período vão ser muito importantes. Eu já falei isso no vídeo de clínica. Porque para você começar a estagiar, tem os campos de estágio, pelo menos na minha faculdade funciona assim. As pessoas que tiraram maior nota são as pessoas que escolhem primeiro o campo de estágio que você quer estagiar. E depois, as pessoas que tiraram nota baixa, escolhem o que tem ou o que sobrou, entendeu? E eu fui uma das primeiras a escolher. Se eu não me engano, no dia 1 eu fui a 5ª, 6ª, por aí. Fui uma das 10 primeiras, eu não lembro exatamente. E aí, eu escolhi um restaurante que era relativamente perto da minha casa. É um restaurante que tem aqui em Recife. Ele é grande, ele é um restaurante que ele serve, assim, pessoas de classe média a alta. O valor, né, do restaurante e tal. E aí lá o pessoal era um amor, minha gente, foi o restaurante que eu mais amei estagiar, porque o pessoal, eles realmente são bem prestativos, eles prestam bastante atenção no que a gente fala. Se a gente fala que o negócio tá errado, eles aceitam, se a gente fala que o negócio tá certo, eles aceitam também. Pra quem é da área de nutrição vai saber que estagiar em UAN é bem difícil. É claro! Porque principalmente quem faz faculdade de nutrição, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu tinha 17 anos. E aí, quando eu tava estagiando na UAN, eu tinha 20. Eu tinha 20 anos. Então, assim, imagina que, por exemplo, tem um cozinheiro lá que ele tá lá há 30 anos. E ele tem, sei lá, ele tem 50 anos, mas só na cozinha ele tá há 30 anos. Então, ele tem muita experiência. E aí, você chegar pra ele e falar, isso que você tá fazendo é errado. Ele vai te olhar assim, entendeu? Tipo assim, ele vai falar, tipo, se ele não falar, ele vai pensar,
eu tenho mais experiência que essa menina. E muitas vezes eles não respeitam o que a gente tá falando. Então, assim, isso é muito difícil mesmo, porque trabalhar na UAN você tem que ser amiga deles. Não adianta você querer falar assim, não, mas eu tô certa, eu tô falando isso, você tem que me respeitar, porque não vai adiantar. Você tem que ser pulso firme, mas ao mesmo tempo você tem que ser amigável. Você aprende sobre tudo isso na faculdade e a nutricionista do local também vai te ajudar bastante. Como que funciona o estágio de UAN, assim, na prática? A nutricionista, geralmente ela é uma RT, responsável técnica. E aí ela vai no restaurante uma vez na semana ou 2 vezes. Mas tem semana que elas nem vai. Então você fica responsável por tudo que acontece no restaurante. E quando a coisa é tipo muito, assim, muito... Eu esqueci a palavra. Mas assim, por exemplo, quando tem um problema muito grande é que você entra em contato com a nutricionista. Se é um problema que você consegue resolver, você não precisa entrar em contato com ela. E aí, ela vai lhe apresentar todos os funcionários. E aí, os funcionários vão passar tudo pra você. E vai ter muita coisa que você vai, tipo, prestar atenção. E aí, a gente tirava a temperatura. Tem que tirar a temperatura de todos os ambientes, tipo câmara fria, das geladeiras da cozinha, dos frigobar, entendeu? Dessas coisas assim do bar. Quando é restaurante self-service, você tira a temperatura dos alimentos. Lá não era assim, então não precisava tirar dos alimentos. E aí você faz a rotina do local, de você ver a vestimenta dos funcionários, de você conversar com eles, ver se tá faltando alguma coisa. Você vai etiquetar bastante mesmo. O que você mais faz no UAN é etiquetar os alimentos, etiquetar os negócios. Então, assim, a nutricionista vai passar tudo que é data pra você. Por exemplo, frutas e legumes, essas coisas assim, é 7 dias. E aí a gente montava um esquemazinho de colocar, tipo, quando já tava mais pertinho de vencer, a gente manda o pessoal da cozinha usar logo. Então a gente faz tudo isso. Porra! Tudo isso? E aí, tipo assim, o pessoal da cozinha lá, eles eram um amor. Foi, tipo, o melhor restaurante que eu estagiei de longe, assim, eu posso falar. Porque eu aprendi muito com eles e eles aprenderam muito com a gente. Eles escutavam o que a gente tinha pra falar e se eles estivessem errados, eles não ligavam em corrigir o erro. E a gente aprendia muita coisa com eles. Porque, por exemplo, às vezes a gente queria fazer um negócio e aí eles falavam, ó, mas aqui é muita gente pede, a gente usa muito rápido, então a gente prefere fazer assim e tal. E se fosse tudo bem, a gente... ok. E aí tem os relatórios da faculdade. Esse relatório, ele pede várias coisas. Planta da faculdade, como que funciona, funcionograma, a lista dos funcionários, a gente pede bastante coisa. O meu relatório teve quase 100 páginas, ele é bem grossão assim, então você começa... Assim que você entra na UAN, você já começa a escrever ele, porque senão no final você não consegue fazer. E aí na UAN, o que é que você precisa pra ficar na UAN? Você precisa de sapato fechado, tênis mesmo, não adianta ser sapatilha, tem que ser sapato fechado. E é ideal que seja aqueles sapatos que não derrapem no chão, porque lá não era necessário e eu ficava com o All-Star. Só que, por exemplo, na cozinha, às vezes quando eles estavam cozinhando, muita coisa que usa óleo, o chão fica muito liso e eu já levei vários escorregão. Eu nunca cheguei a cair, mas eu, opa, sabe? Então, sapato fechado, calça jeans até embaixo, não adianta ser shortinho e tal, porque se queimar, a culpa é sua. Então tem que ser calça até embaixo, calça comprida, blusa de manga, tá, minha gente? Blusa fechadinha, assim, não vai com blusa decotada, pela misericórdia, em nenhum estágio. Você usa o jaleco, e o jaleco tem que ter o seu nome, sobrenome, o curso que você faz, a logo de nutrição e a logo da sua faculdade. Pelo menos lá exigia isso. Então, jaleco, touca, tá? Você pode pegar touca no restaurante, tem restaurante que cede touca, tem restaurante que não. Eu tinha minha própria touca, uma touca pretinha assim que eu colocava. Aí você também, às vezes você usa luva pra pegar alguma coisa, pra manipular alguma coisa, mas isso você pega no restaurante. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Aí caneta, papel, você também tem um termômetro. O termômetro é do restaurante. E eu acho que só. E aí, uma coisa que é legal é você ter uma prancheta.
Pra sempre que você for anotar as temperaturas, sempre que for anotar alguma coisa, ter a prancheta pra apoiar, porque isso ajuda demais. E aí você tem que saber tudo que é validade, tudo de validade você tem que saber. Mas a nutricionista, ela lhe ensina, então é bem legal. E também, às vezes, nos restaurantes, você nunca fica sozinha, você fica com uma dupla. Então fica 2 estudantes de nutrição, então fica mais fácil porque aí às vezes quando você tem alguma dúvida você pode perguntar para sua amiga e ela lhe ajuda e vice-versa, então é bem legal. E gente, um ponto que eu esqueci de falar, no estágio de Yuan não pode brinco nenhum, você tem que estar com a orelha sem brinco nenhum, não pode esmalte na unha e nem pode unha grande, tá bom? Se você tiver, por exemplo, unha de fibra de vidro, alongamento, assim, você tem que tirar, tá bom? E aí você tira todo o esmalte, corta a unha e deixa a unha sem base, sem nada, curtinha, e não pode maquiagem, tá bom? Então, tudo isso você aprende na faculdade, a faculdade manda um manual pra você, mas isso é bem importante de falar, beleza? Depois que eu estagiei nesse lugar, a nutricionista de lá, ela me indicou pra irmã dela, e aí eu fiz outro estágio em outra UAN com a irmã da nutricionista desse local, que também foi um amor. Só que nesse outro restaurante já foi mais difícil porque era um restaurante iniciante, o pessoal, eles eram mais ariscos de tipo, a gente falar alguma coisa e eles não gostavam, de eles não respeitavam muito, então assim, é mais difícil. Então foi legal porque assim, eu tive o estágio da faculdade nesse restaurante que foi um amor, o pessoal era super tranquilo, e eu tive esse estágio por fora, que foi um estágio extra, que o pessoal era bem mais arisco, eles eram muito difíceis de trabalhar, eles não queriam fazer o que a gente falava, o que eu falava, né, porque eu estagiava lá sozinha. Então assim, foi duas vertentes totalmente diferentes, mas você tem que aprender a lidar com eles. Uma coisa que eu fazia bastante, é uma dica que eu dou, é porque assim, no final, sempre tem alguma hora que você não vai ter mais nada pra fazer, que você já vai ter feito tudo. E aí, o que a gente fazia? A gente ia pra cozinha e ficava ajudando eles. Eu já lavei prato, eu guardava prato, a gente lavava assim os copos e a gente ficava lá conversando mesmo. Tipo assim, a gente ia pra ajudar eles, mas a gente também ia pra ficar conversando com eles, pra gente entender a dificuldade deles, pra gente entender o porquê deles serem tão assim, entendeu? Então assim, isso tudo reaproxima não, isso tudo aproxima vocês dos funcionários. Então é uma dica que eu dou, tenta ajudar eles, mesmo que eles falem, não precisa, que não sei o que. Pega lá o jaleco, arregaça as mangas, não pode tirar o jaleco, você pode arregaçar as mangas assim e vai lavar os pratos e fica conversando. Tenta, minha gente, ser amigas dos funcionários, sejam amigas dele, porque isso vai ajudar demais o seu trabalho, entendeu? Então é isso, pessoal. Escolhe um bom restaurante, tira nota alta para poder escolher um bom restaurante ou uma boa UAN. Seja amiga dos funcionários, mas também seja firme quando você falar não é não e sim é sim. Para eles entenderem que quem tá ali é você e que tem que ser assim, enfim. Então, essa foi a minha experiência, como eu falei pra vocês. Eu estagiei em um restaurante que o pessoal era super gente boa e outro que o pessoal era super mais difícil de trabalhar. Então, foi duas vertentes totalmente diferentes, mas eu saí com um aprendizado enorme. Então, foi muito bom ter esses dois pontos de vista pra gente ver que nem tudo é flores, como a faculdade fala. Quando a gente foi pra UAN, a faculdade falou, vai ser muito difícil, o pessoal não vai respeitar, não sei o quê. Aí eu cheguei no restaurante super de boa, falei, caramba, é totalmente diferente. Aí depois eu fui pra um restaurante que o pessoal era super difícil, então eu falei, eita, é assim, hein? A maioria é assim, não se acostuma com o bom, não. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham bastante sucesso na área de vocês, de nutrição, que vocês estagiem em um bom local de UAN, que vocês aprendam bastante. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá bom? Então me conta aqui nos comentários se você vai estagiar em uma UAN, se você já foi, qual restaurante que você vai, se você for daqui de Recife, talvez eu possa conhecer, né? Então deixa aqui nos comentários, tá bom? Pra você não esquecer, clica muito em gostei, que isso me ajuda demais. Deixa teu comentário aqui embaixo e compartilha esse vídeo, tá bom?
Me segue também lá no meu Instagram, que é @mariliacosta19, lá no meu Facebook, que é o Marília Costa. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!